Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esquecerão o Deus que o gerou. Esquecerão o Deus que o gerou. Mais uma vez quero saudar a cada um dos que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos a este santuário. Que bom que você veio fazer esta experiência com o Pai da Misericórdia. É isso que eu desejo a você. Que você possa, até mesmo através deste espaço, deste santuário, mas também através da liturgia que nós celebramos, fazer esta experiência do amor e da misericórdia de Deus por você. Hoje nós estamos fazendo a missa do tempo comum, como eu disse no início da celebração. Em alguns lugares, inclusive em muitos lugares da Europa, se celebra no dia, quando cai a solenidade, se celebra a festa ou a solenidade. Mas no Brasil, para que a grande maioria da população possa viver esta solenidade, esta festa, então ela é transferida para o domingo seguinte. Então hoje, dia 15, nós, enquanto igreja no mundo, estamos celebrando a Assunção da Virgem Maria ao céu. Mas, na igreja do Brasil, nós vamos celebrar esta festa no próximo domingo. Então, por conta disso, a festa é transferida. Tanto que muitos, no dia de hoje, aproveitam também para, como é uma data mariana, para fazerem a sua consagração pelo tratado da verdadeira devoção. Mas esta festa é para o próximo domingo. Porém, nós também estamos na Semana Nacional da Família. No Brasil, esta semana é a semana dedicada à família. Ontem foi Dia dos Pais. Quero também parabenizar todos os pais que aqui se encontram. Meu pai, que me acompanha lá em Alpinópolis, Minas Gerais. Um abraço a ele. Não pude estar com ele, mas recentemente nós estivemos juntos. E também, nesta data, se inicia a Quaresma de São Miguel. É um tanto de coisa que o padre tem que falar aqui, mas, acima de tudo, para a gente depois entrar na liturgia e viver aquilo que é a liturgia da palavra do dia de hoje. Então, uma prática, de maneira especial, muito bem vivida pelos franciscanos, que é justamente essa Quaresma de São Miguel, que pode ser feita em outros dias, mas que ela começa no dia 15 e vai até o dia 29 de setembro, aonde é celebrada a festa dos arcanjos, entre os arcanjos São Miguel. E como que é feita essa Quaresma de São Miguel? Você adquire uma vela, pede para abençoar, depois o padre no final da missa, por exemplo, vai abençoar as velas, todos os objetos, mas de maneira especial a vela. E você, então, diante desta vela, juntamente com uma imagem de São Miguel Arcanjo, você faz esta oração própria. No site da Canção Nova, por exemplo, nós temos lá a oração. E também no devocionário de São Miguel, que a loja Canção Nova
vende, né, loja.cancionova.com, ou a loja aqui vende, você também consegue encontrar esta oração. Você faz a oração durante os 40 dias e é convidado também a fazer uma penitência. Se quiser fazer mais, mas no mínimo uma penitência. Uma penitência, retirar algo ou colocar algo para assim bem viver esta quaresma de São Miguel. Dados os recados daquilo que é tudo isso que nós estamos celebrando no dia de hoje, vamos então entrar um pouco no contexto daquilo que é a liturgia de hoje. E hoje o Evangelho ele é muito bonito, porque o Evangelho diz de uma realidade que muitos de nós, talvez, em inúmeras vezes, passamos, vivemos, talvez épocas a mais, talvez épocas a menos, mas de maneira sempre nós passamos por isso, que é o quê? É nos questionar a respeito da vida eterna. É nos questionar a respeito do reino dos céus. É nos questionar a respeito daquilo que é o reino de Deus. E questionar em vários aspectos. Na verdade, aqui do Evangelho, diz de um aspecto que talvez, no momento de exame de consciência, no momento de reflexão, a gente acaba perguntando: será que eu vou para o céu? Você já se fez essa pergunta? Né? Será que, de acordo com a minha vida, eu vou para o céu? Será que eu vou sem escala? Ou será que eu vou ter que fazer uma escala no purgatório? Né? Ou então, será que, né, aí vou para o outro lado, né? Que eu espero que não seja o caso de ninguém. Mas, às vezes, a gente para e nos questiona a respeito, para até mesmo dar, né, uma revisada na nossa vida, para até mesmo a gente poder rever como estão os nossos atos, como o nosso proceder, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as relações. E até mesmo nesses momentos a gente percebe que a nossa vida não está essas mil maravilhas. E aí a gente faz um exame de consciência mais apurado, vai até o sacerdote, e ali diante do sacerdote confessa os pecados, né? O padre, na persona, né, na pessoa de Cristo, te absolve, e aí a gente volta a lutar então por esse estado de perfeição, de santificação. Mas é algo que passa por cada um de nós, esse questionamento. E não foi diferente com um jovem do Evangelho de hoje. É interessante que Jesus está assim, tranquilo, como era a vida dele, normalmente passando, ensinando, né, ali no ensinamento daquilo que era a maneira dele evangelizar no meio do povo, indo aos lugares. E aí vai dizer o Evangelho que alguém aproxima de Jesus. Então, este que se aproxima de Jesus, Jesus era considerado um mestre. Então ele não se aproximou de qualquer forma. Ele não foi até Jesus porque era alguém que falava: eu vou lá por desencargo de consciência. Não. Ele tinha um coração que era desejoso. Ele tinha um coração que tinha esse desejo de mudança. Ele tinha um coração que buscava realmente o reino dos céus. Que buscava realmente herdar, conquistar aquilo que era promessa, aquilo que Deus, né, prometeu, aquilo que vem desde o Antigo Testamento, que passa por Jesus. Talvez ele já tinha escutado as palavras de Jesus, este jovem, e já tinha percebido que em Jesus existia algo diferente, e por isso ele se aproxima de Jesus. E aí é interessante que não fala como que foi, mas provavelmente Jesus, ao ver aquele jovem se aproximar, parou para dar atenção, né? Porque o jovem não saiu correndo, gritando, e vai dizer que o jovem já se aproxima e já sai perguntando, próprio daquilo que é da juventude, né? Normalmente aqueles, né, que são jovens já são mais assim de ir ao encontro, né, de não ter muita trava, de querer saber logo, de não esperar muito as coisas, né, que é próprio daquilo que é da juventude. E aí já vai chegando e já começa a falar para Jesus, né: mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Questiona Jesus a respeito. É uma curiosidade boa. É uma curiosidade, até o Papa Francisco recentemente falava disso. É uma curiosidade que todos nós devemos ter, né, constantemente, de ser curioso a respeito daquilo que são as coisas do céu, de ser curioso a respeito daquilo que são as coisas de Deus. Porque à medida que nós vamos tendo esta curiosidade, consequentemente a gente vai melhorando, porque a gente vai tendo mais conhecimento. E como vai tendo mais conhecimento, a gente vai, né, tendo a consciência de que precisamos de praticar mais coisas, de que não é tudo tão tranquilo assim não,
que existem preceitos, que existem regras, que existem normas, que existe uma coerência de vida. Então este jovem, ele traz em si esta curiosidade boa de chegar a Jesus e perguntar, né? Mestre, o que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E ele não quer qualquer coisa. Ele quer justamente algo que todos nós devemos trazer no nosso coração, que é esse desejo de céu, esse desejo de ir para o céu. Ele poderia ter chegado, né, e perguntado para Jesus ali, mestre, né, o que eu devo fazer para conquistar uma casa, né, o que eu devo fazer, se fosse uma jovem talvez, o que eu devo fazer para conquistar um bom marido, né, se fosse um jovem assim, o que eu devo fazer para conquistar uma boa esposa, o que eu devo fazer? Não, ele chega para Jesus e ele não pensa nesta vida presente. Dá para mostrar então que não era um jovem qualquer, ele pensa justamente na outra vida, na vida eterna, na vida de céu. E muitas vezes nós, nesta curiosidade, nós nos esquecemos justamente daquilo que é o nosso projeto original. Nós fomos criados para o céu. Nós fomos criados por Deus para a vida eterna. E aí, Jesus, é interessante que ele responde, né, de uma maneira assim, Jesus respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? Mas o jovem tinha perguntado sobre o reino dos céus, dá a entender, né? Mestre, que devo fazer, tudo bem, de bom para possuir a vida eterna? O questionamento de Jesus é justamente uma provocação. Jesus já começa a provocar aquele jovem para fazer uma revisão de vida. Ué, mas peraí, por que você está perguntando para mim o que é bom? Aquele jovem talvez, naquele momento, foi passando pela cabeça dele. Mas a sua vida mostra isso. O seu agir mostra isso. O seu agir mostra que você é bom, que todas as coisas que você faz é em função dos outros, portanto, você é uma pessoa boa. E aí, Jesus continua, né, perguntando, um só é o bom. E o detalhe aqui no Evangelho, este último bom, ele vem com letra maiúscula. Porque Jesus se refere justamente ao Pai. Jesus se refere justamente a Deus. Então, fazer o que é bom para Jesus é justamente fazer aquilo que é a vontade do Pai. Porque um só é bom. Se eu quero fazer o que é bom, eu tenho que fazer a vontade do Pai. Mas não é tão simples assim fazer a vontade do Pai. E aí Jesus continua. Se queres entrar na vida, é lógico que é a vida eterna, observa os mandamentos. Após Jesus ter provocado aquele jovem a respeito do que é o bom, do que é bom, porque talvez para aquele jovem, ou como é para muitos de nós, bom é uma coisa aqui, uma realidade aqui presente, neste mundo, nesta terra, Jesus fala assim, mas espera aí, para você, o que é bom? Para você, o que é este tudo? O que você está procurando? O que é isso? E aí depois então ele continua. Olha, se queres entrar na vida, dá a entender que é a vida eterna, mas poderia ser a vida plena já neste mundo, no sentido de ter aquela felicidade que tantos buscamos, observa os mandamentos. Eu acho que aquele jovem ficou assim, nossa, mas eu esperava agora uma tremenda aula, que ele explicasse para mim todas as coisas, que ele fosse lá atrás, começasse do Gênesis, passasse, né, pela lei mosaica, por Moisés, falasse dos profetas, sintetizasse todo o conteúdo, falasse daquilo que é a escatologia, falasse de tudo isso. Jesus só fala assim, observa os mandamentos. Simples. Queres a vida? Observa os mandamentos. Aí o jovem não se conteve, né? E aí faz uma pergunta que mostra até mesmo porque é jovem, né? Quais mandamentos? O jovem pergunta. É que Jesus era um homem da misericórdia. Porque se pegasse alguns de nós aqui, no momento talvez da nossa vida, aí a gente ia dar uma daquelas respostas, né? Ah, os mandamentos da lei do trânsito. Que mandamento que é?
Os mandamentos para fazer um pão na padaria, né? A gente dá a resposta atravessada, né? Se está falando de vida eterna, se está falando do reino dos céus, pergunta que mandamento que eu tenho que observar? Os mandamentos, né, da questão olímpica, do juramento olímpico. Não, gente, é lógico que é os mandamentos do reino do céu. Né? O jovem, eu acho que ele ficou meio constrangido, esperando mais de Jesus, aí acaba fazendo essa pergunta, mas como Jesus é um homem da misericórdia, ele deve ter olhado assim, né, respirado, e aí responde, que é aquilo que são os 10 mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, dentre aquilo que são os 10 mandamentos, ele retira os mandamentos que atentam diretamente a favor de Deus, relacionados a Deus, e fala daqueles outros mandamentos que são relacionados, né, à questão humana, entre os seres humanos. E aí ele começa, né, não matarás. E o jovem, então, começa a se questionar, né, a respeito disso. Tanto que a resposta do jovem vai ser, tenho observado todas essas coisas. E pode ser que o jovem tenha observado mesmo. Como tantos jovens, nos nossos dias de hoje, fizeram uma opção pela santidade e observam os mandamentos. Isso não significa que não caiam, é diferente. Mas observa, quer buscar, quer ter esta vida radical, quer viver plenamente aquilo que é a vontade de Deus. E pode ser que este jovem vivia exatamente isso, né? Não matava, e aí o matar não é só, né, o cometer o assassinato, tirar a vida do outro ou atentar contra a sua própria vida, mas quantas vezes nós não matamos o outro com o nosso agir, com a nossa indiferença, quantas vezes nós não matamos o outro com a nossa língua, falando mal dele, falando da vida dele para os demais. Quantas vezes nós não matamos o outro com, né, aquelas situações que a gente vai armando ao ponto de retirar da vida dele tudo o que era positivo, tudo o que ele amava, a gente vai matando o outro. Este jovem foi começando a se pensar, né, pensar nessa situação. Não cometerás adultério. Se ele era um jovem solteiro, não namorava, não se envolvia com uma mulher casada, ele não cometia adultério. Como pode acontecer, né, de, não, mas, olha, não tem problema, porque afinal de contas, né, o meu esposo sabe que de vez em quando eu faço isso. É observar os mandamentos de Deus, visando aquilo que é maior. E o mandamento é, não cometerás adultério. E você tem que, se você se comprometeu diante de Deus a respeito de estar junto a outra pessoa, é viver esse compromisso. Não é um oba-oba. É viver tudo isso em virtude de receber um dia no reino dos céus. Não roubarás. E aí, não só o furtar, né, o reter aquilo que não lhe pertence, mas, como eu disse, querer roubar aquilo que talvez era de direito do outro, no sentido de que, não, né, às vezes na escola, né, faz o trabalho junto, você deixa o outro fazer o trabalho, depois põe só o seu nome. Coisas simples que às vezes vão acontecendo no nosso dia a dia, de ganhar o crédito do outro por aquilo que foi feito, está roubando o lugar do outro. Não levantarás falso testemunho. Eita, a língua aí, ó. Se fosse medir a língua de alguns, nossa Senhora, ia dar para pôr língua para muito lugar aí para o povo andar, né? Ia ser um monte de tapete vermelho por aí, né? Porque, olha, segurar a língua para não falar mal dos outros é difícil, gente. E o padre começa por ele falando. É complicado, não é o padre também. De vez em quando às vezes a gente cai em umas armadilhas, não é mesmo? A gente está ali e aí a pessoa vem, fica te cutucando, você não quer falar mal, né? Aí a hora que você vê, é isso mesmo, essa pessoa é não sei o quê, e aí a hora que você vê, você fala, eita, já foi, né? Falei mal do outro. Né? Levantar falso testemunho, ficar falando mal a respeito do outro, mentir a respeito da vida do outro. Honra teu pai e tua mãe. Como é difícil hoje, às vezes, o relacionamento dos filhos para com os pais, do pai para com os filhos, e aqui também entra a questão das autoridades neste mandamento, quando se faz o exame de consciência.
Muitas vezes a gente não observa, porque a gente quer do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa maneira. E o jovem pensando em todas essas coisas que dizem respeito a situações que talvez naquilo que o padre foi falando, você já foi fazendo um xizinho aí, né, falando, opa, esse eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho. Né? E o jovem está lá, de pé ainda firme, falando que estava observando. Né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha, às vezes eu vejo o relacionamento de um para com o outro e falo assim, se está vivendo isso, essa pessoa se odeia, não é possível. Né? Deve chegar em casa, né? Deve bater a cabeça na parede, deve, né, chicotear as costas, deve fazer uma coisa, porque como trata mal o outro, como fala mal do outro, como faz as coisas, né, prejudica o outro, não quer o bem do outro. Mas diz assim, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, conforme você se ama, você tem que amar o outro. Jesus faz este resumo, e aí o jovem fala assim, tenho observado todas essas coisas. E é interessante que Jesus não o corrige, né? Porque Jesus acredita que realmente, como eu disse, até antes de falar sobre esses pecados, aquele jovem observava, não quer dizer que ele não caía uma vez ou outra, mas ele se reerguia e continuava a caminhada. E o jovem fala, isso eu estou vivendo, estou lutando com as minhas dificuldades, com aquilo que é próprio, mas eu estou vivendo. E aí o jovem faz uma pergunta que talvez muitos de nós não fazemos. O que ainda me falta? Porque aquele jovem, apesar de observar tudo isso, de observar os mandamentos, aquele jovem, apesar de ser uma pessoa que tinha esse desejo do céu, por isso falava das coisas de Deus, aquele jovem ainda sentia que faltava algo, sentia que não era só aquilo, precisava de algo a mais, de dar algo a mais, de entregar algo a mais. E depois que Jesus faz toda esta realidade, ele ainda pergunta para Jesus, tá, mas isso eu faço, Jesus, o que ainda me falta? E a resposta de Jesus para aquele jovem, porque provavelmente ao olhar para aquele jovem, percebeu muitas coisas naquele jovem, responde assim, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Meu irmão, minha irmã, aqui não se trata somente de dinheiro. Aqui não se trata somente de ter posses, porque vai dizer que aquele jovem era rico, mas se trata muito mais daquilo que são os nossos planos. Aquele jovem tinha muitos planos, tinha muitos sonhos, tinha muitas coisas que ele desejava um dia fazer, realizar, cumprir, acontecer. Talvez ele já tinha projetado os próximos 15 anos da vida dele, os próximos 20 anos da vida dele, o que ele faria, como seria isso, como seria aquilo, o que ele conquistaria, o que ele teria, o que ele compraria. Mas faltava justamente seguir a Deus e se entregar na mão de Deus. Confiar na providência. Confiar que Deus tinha o melhor para ele. Se abandonar inteiramente. A segurança daquele jovem era o dinheiro. Era a riqueza que ele tinha. Jesus fala assim, olha, só falta uma coisa. Retira isto que é a sua segurança por excelência. Me entrega esta segurança. E aí então você terá que me seguir de todo o coração. E uma vez que você me seguir desta maneira, você então terá E olha que não é qualquer coisa. Jesus fala assim, se queres ser perfeito, terá a perfeição. Assim também é para cada um de nós. Não é que Jesus está pedindo para você o seu dinheiro. Seria muito fácil chegar, porque aí talvez, né, no último suspiro ali, numa cama, no leito de hospital, falar assim, Jesus, então tá bom, daqui eu assino o meu testamento, entrego tudo para os pobres e agora vou te seguir. Não é isso. É muito mais do que isso. Diz respeito justamente àquilo que está no nosso coração. E vai dizer que o jovem foi embora cheio de tristeza. Porque ele era muito rico. E não só rico no sentido material, como eu disse. Era muito rico naquilo que eram os seus planos, naquilo que eram os seus sonhos, naquilo que era o ideal que ele tinha traçado para a vida dele. E muito provavelmente, ele não estava disposto a cumprir aquilo que eram os primeiros mandamentos de Deus. De colocar ele sobre todas as coisas. De ele estar à frente de todas as coisas. E muitas vezes nós vamos fazendo isso na nossa casa. Muitas vezes nós vamos fazendo isso na nossa família.
Muitas vezes nós vamos trocando aqueles que Deus colocaram por projetos, por sonhos, por ideais, por coisas que são passageiras. Esquecemos que para nós o que tem que ser mais valioso, mais preciso, é aquilo que é o reino de Deus. Que possamos, acima de tudo, fazer esta experiência. A experiência de um Deus que nos ama, que quer o melhor para nós, que não responde para nós travessado, que deseja de nós esta curiosidade boa. Nossa, para em casa e pensa, como que está a minha vida? Será que se hoje eu viesse a falecer, eu herdaria o reino de Deus? Eu herdaria o reino do céu? Será que eu estou pronto para morrer? Será que eu estou preparado para fazer esta experiência? É esse Deus que deseja que você observe os mandamentos, mas não simplesmente por observar os preceitos, porque aqueles que viveram o Antigo Testamento e até mesmo o tempo de Jesus, acabaram fazendo disso uma muleta, e ao invés de se aproximarem de Deus, acabavam se afastando dele, porque ficou lei pela lei. E o desejo de Deus é que a gente se aproxime da vontade dele. Mas acima de tudo, como eu disse, é observar, mas ir além. É querer ser perfeito para Deus. E ser perfeito para Deus é estar inteiramente com Ele. É estar na presença dEle. É entregar a Ele todas as coisas. Vamos ficar em pé? Porque nós vamos rezar. E essa missa é uma missa pelas famílias, onde de maneira especial nós pedimos a intercessão da Sagrada Família. E eu quero rezar pelas famílias, rezando também pelos pais. Nós que ontem no Brasil, civilmente, comemoramos o Dia dos Pais. Porque talvez você é este jovem rico, que tem observado as leis de Deus, que tem observado as normas da igreja, aquilo que a igreja pede, a trancos e barrancos, mas que ainda falta entregar aquilo que é o seu plano, aquilo que você traçou como conquistas pessoais. E por isso, a sua família talvez não viva a paz que tem que viver. Porque ainda está do seu jeito, está do seu querer, da sua maneira. E não tem confiado a Deus. Não é que aquele jovem, por ir embora, perdeu o reino dos céus. Nós não sabemos o que aconteceu com esse jovem. A única coisa que diz que ele foi embora triste. Jesus não falou para ele, olha, se você quer o reino dos céus, faça isso. Jesus falou, se você quer ser perfeito aos olhos do Pai, entrega aquilo que é de mais precioso para você, que são os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Qual o sonho, qual o projeto que hoje você tem que entregar nas mãos de Deus? De maneira especial dentro da sua casa, dentro da sua família. Porque talvez você falou assim, antes mesmo de casar, porque eu vou ter que casar com um homem assim, assim, assim. Vou ter que ter um filho assim, né? Um filho vai ter que ser um filho homem, uma filha mulher. E o meu filho homem vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E você foi projetando tudo à sua maneira. E talvez hoje a sua casa está tudo ao contrário daquilo que você imaginou e você não vive feliz. Porque Deus está falando, não é o seu querer, não é a sua vontade. Eu sei o que é melhor para você. Entende isso, percebe isso, entrega seus planos para mim. Sim, Senhor, é isso que nós queremos fazer, Senhor. Nós queremos, Senhor, nesta tarde fazer esta experiência contigo. A experiência de entregar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos a Ti, Senhor. De maneira especial os nossos planos, os nossos projetos, com relação à nossa casa, com relação à nossa família. Você que vai se recordando dessas situações, você que vai se recordando daquilo que você fala assim, puxa vida, mas foi isso mesmo, Padre. E é por isso que talvez eu não tenha vivido, porque eu sonhei tintim por aquilo e estou perseguindo isso a todo instante e não tenho deixado Deus entrar, Deus mostrar o caminho, seguir. Mas peça hoje, pela graça do Espírito Santo, peça hoje que você possa fazer esta experiência de abandonar-se nele, de se entregar a Ele. Por isso, Senhor, envia-nos, Senhor, este auxílio do alto. Envia, Senhor, este Espírito Santo que é capaz de mudar, de transformar todas as coisas, para que assim nós não irmos embora tristes, mas ao contrário, cheios de alegria, porque encontramos a Ti
ao Espírito, ao Pai, ao reino dos céus. E cantemos pedindo a graça do Espírito Santo de Deus. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. E vá dizendo com suas palavras agora aquilo que você hoje precisa renunciar, aquilo que você hoje precisa abrir mão, talvez recalcular, refazer os planos, os projetos, mas até mesmo de deixar de lado. A primeira coisa que Jesus perguntou para aquele jovem era: quais pecados hoje você tem que abandonar? Quais mandamentos que você não tem observado? Ou seja, aquilo que você faz de errado, que você tem que deixar, você tem que abrir mão. Qual situação que hoje, ao invés de trazer para o céu, está te levando para o inferno, aquilo que é contrário a Deus? E aquele jovem foi fazendo a revisão da sua vida e foi percebendo que essas coisas não o atingiam, mas talvez atinja você que está aqui. Talvez você que tem que abrir mão de tantas situações. Talvez você que de propósito gosta de matar os outros com a língua, com a indiferença. Até mesmo talvez que você, no seio da sua casa, da sua família, matou um irmão há tanto tempo que não fala com ele. Que não fala com ele a respeito de nada. Que o matou literalmente, mesmo ele estando vivo ainda, por conta de uma briga boba qualquer. Hoje Deus está te pedindo para que, em primeiro lugar, para ser perfeito, revisar essas coisas, consertar essas coisas. Vá falando com suas palavras aquilo que hoje você precisa, reconhece que tem que abandonar, aquilo que você sabe que hoje precisa que Deus te ajude, para que assim nós, cheios da graça de Deus, possamos ser este profeta, possamos ser aqueles que levam o teu querer, a tua vontade. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, pela graça do teu Santo Espírito, que possas agir em meio a nós, para que assim busquemos cada vez mais uma vida de santidade, busquemos cada vez mais uma vida que corresponda aos teus mandamentos, aquilo que é os teus preceitos para com cada um de nós, que não nos fechemos, que não abandonemos a ti, Senhor, mas ao contrário, que estejamos sempre convosco, caminhando contigo ao teu lado. Sim, Senhor, nós queremos também, Senhor, nesta tarde fazer esta experiência de nos abandonar à tua providência, de nos abandonar a ti, experimentar aquilo que é o teu querer, aquilo que é a tua vontade, porque muitas vezes, como eu ia falando, nós nos fechamos naquilo que são os nossos planos, os nossos projetos, e esquecemos que tu, que é Deus, tem o melhor para cada um de nós. Por isso, Senhor, age, Senhor. Age, Senhor, com teu Espírito Santo. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo em meio àqueles que aqui se encontram, mas também aqueles que nos acompanham em suas casas, para que estes teus filhos possam fazer esta experiência, a experiência de um Deus que não nos abandona,
que ao contrário, que quer o melhor para cada um de nós, que pede que a gente viva aquilo que são os teus preceitos, as tuas normas, mas que sabe que a vivência disso, na verdade, é a busca por aquilo que é maior, aquilo que é o reino dos céus, e não o contrário, e não uma privação, e não retirar um aprisionamento, não ser cativo, mas na verdade ser livre, Senhor. E nós queremos ser livres em Ti, Senhor. Nós queremos a liberdade em Ti, Senhor. E mesmo que venham as dores, as dificuldades em meio à nossa casa, que possamos ser aqueles que querem cumprir o Teu querer, os Teus planos, os Teus projetos, e não nos fechemos naquilo que é a nossa vontade. Sim, Senhor, realiza, Senhor. Realiza, Senhor, em nós. Realiza, Senhor, na vida destes Teus filhos que têm pedido de maneira especial, aqueles que são pais, aqueles que no dia de ontem, talvez porque passaram sozinhos, com os filhos longe, receberam telefonemas, mas passaram sozinhos, se questionaram a respeito desta situação. Age também, Senhor, com Teu amor, com a Tua misericórdia para com esses, daqueles que ontem se questionaram a respeito se foram bons pais, se viveram aquilo que era a vontade do Pai a respeito deles, da paternidade. Age, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Que possamos cantar mais uma vez, pedindo a graça do Espírito Santo. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. E ainda nesse clima de oração, o Senhor coloca no meu coração justamente isto: que o Senhor concede a você um espírito de fortaleza, um espírito que é capaz de lutar por sua casa, por sua família, que é capaz de abrir mão daquilo que é a tua vontade, daquilo que é o teu querer, porque este é o Espírito de Deus. E não precisa ter medo, porque muitas vezes, ao olhar a grandeza de tudo aquilo que foi sendo falado, talvez você se sentiu tão pequeno. Você falou: eu não tenho condições de viver isso que o Padre está falando, isso é muito grande para mim. Mas o Senhor hoje te dá um espírito de maneira extraordinária. Ele te concede esse espírito que é santo, que vem dele para com o Pai, para que assim você possa, em sua casa, viver esta santidade, junto aos seus, viver esta perfeição que Deus nos pede, de renunciar muitas vezes, de abrir mão dos planos, daquilo que é tão valoroso para cada um de nós, para possuir aquilo que é a vida eterna, de sabermos quem é bom e de seguirmos aquilo que é o bom, de termos cada vez mais esta curiosidade boa, de ir ao encontro daquilo que são as coisas de Deus, para que assim a nossa família, a nossa casa, possa ser um lugar abençoado, segundo a vontade de Deus. Queira fazer esta experiência, como aquele jovem que se aventurou a ir ao encontro de Jesus e questionar a Jesus, sem ter medo do que os outros iam falar, sem ter medo se ia ser barrado. Não, ele não temeu por isso, porque ele era impulsionado por aquilo que era esta boa curiosidade. Queira ter esta curiosidade também de herdar o reino dos céus, de ir ao encontro daquilo que é necessário para o reino dos céus, para que assim na sua casa, aqui já, onde nós vivemos, a sua família seja este pedaço, este recorte
dos céus. Mas minha casa, Padre, minha família, o Senhor não sabe como é o povo lá em casa. Não é muito diferente da minha, não. Mas a diferença está justamente em querermos a todo momento abrir mão dos planos, viver aquilo que é os mandamentos de Deus, para que um dia juntos nos encontremos na felicidade eterna, que é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!